Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Com certeza você já ouviu essa frase várias vezes, talvez em palestras motivacionais, em treinamentos de liderança, que passam para a gente aquela ideia de que o importante na vida é você estabelecer os seus objetivos. Defina onde você quer chegar e você vai trilhar esse caminho de sucesso e vai alcançar o seu propósito. O problema quando a gente vive limitado a uma ideia como essa, por exemplo, é que nós desconsideramos o fato de que a humanidade se corrompeu, a mentalidade corrompida do ser humano. Esquecemos de que nós não somos capazes de determinar por nós mesmos aonde vale a pena chegar, aonde estar. Esquecemos o texto que a gente acabou de ler ontem, por exemplo, de Gênesis, quando o Senhor observou o aumento da maldade, da perversidade dos seres humanos. Os pensamentos e seus propósitos eram sempre e inteiramente maus. Nosso coração é corrompido, corrupto. Nossos propósitos muitas vezes são maculados pela nossa maldade, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Na vida, não basta estabelecer os meus objetivos para que eu trabalhe onde quer chegar. É preciso que eu faça uma análise profunda para saber se é lá mesmo que eu devo chegar. Se, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe a quem seguir, nenhum caminho serve. Para quem não sabe a quem seguir, todos os caminhos serão maus. E é isso que nós encontramos quando nós lemos textos como os que nós lemos hoje. Hoje a nossa leitura foi do capítulo 9 ao capítulo 12 de Gênesis, e a gente viu aqui muitas genealogias, e talvez você tenha passado por essas genealogias sem se ater muito à importância delas. Fulano, gerou fulano, mas é muito interessante olhar como a direção dessas famílias, dessas linhagens foi caminhando. Nós temos, por exemplo, a partir de Noé, o início, então, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, após o dilúvio. E quando a gente olha com atenção, nós vamos ver que a partir dos 3 filhos de Noé, de Sem, Cã e Jafé, nós temos a evolução, o desenvolvimento desses povos. De Cã, por exemplo, o filho de Noé que foi amaldiçoado por causa daquilo que fez com o pai no seu momento ali de embriaguez, nós temos um desenrolar todo tenso e ruim dessa família. De Cã vão descender, por exemplo, os povos cananeus, os cananitas, que foram povos que trouxeram muitos problemas e muitos confrontos ao longo da história do povo de Deus. Nós temos, por exemplo, Nimrod, que é o fundador, um grande guerreiro, mas que funda o seu reino ali na terra da Babilônia, que funda as cidades de Babel, funda as cidades de Nínive, que também foram os povos maus, cidades problemáticas ao longo da história e relatados no texto bíblico. Nós temos, por exemplo, no capítulo 11, a história ali de Babel, onde aquele povo, aquelas pessoas se reúnem com o propósito de venham, vamos construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Enquanto Deus havia ordenado aos descendentes de Noé que se espalhassem, que dominassem a terra, que povoassem o mundo, que se espalhassem e ocupassem todo o território, nós temos aqui eles fazendo o quê? Justamente o contrário. Vamos nos juntar aqui, vamos construir uma grande torre, vamos ser famosos, vamos ser importantes, vamos construir aqui o nosso império, mas não era essa a orientação de Deus. Eles traçaram planos, fizeram objetivos, vamos construir aqui uma grande torre e seremos grandes. Mas esse não era o plano de Deus. Ao contrário deles, nós temos, por exemplo, na família de Sem, essa família vai se desenvolvendo até que chegarmos a Abraão. E Abraão, aqui no capítulo 12, nós temos um episódio interessante, quando Deus chama Abraão e diz para ele, deixa a sua terra natal, seus parentes, a família do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, você será bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sim, Abraão recebeu de Deus a promessa de ser grande, de receber muitas bênçãos, de ser abençoado por Deus, mas não foi isso que atraiu Abraão, não foi isso que o levou a seguir o Senhor, e nem mesmo a direção que ele iria, porque o Senhor não revelou a Abraão em que direção ele deveria seguir, só disse para ele, vem, segue a direção que eu vou te indicar. Você não sabe aonde, e Abraão não sabia aonde, o importante era que seguisse a direção do Senhor. E, inclusive, um pouco à frente no capítulo 12, Abraão peca, Abraão falha,
porque ele desobedece ao Senhor, sai da região onde ele deveria estar, onde o Senhor o queria colocar. Mas o que eu quero fixar com você nesse momento é, você talvez tenha começado esse ano cheio de planos, cheio de sonhos. Vou fazer isso, vou conquistar aquilo, esse é o meu objetivo. Tenha traçado os seus planos. Mais importante do que traçar os seus planos é você ter clareza de que é lá que o Senhor espera que você chegue. É você ter clareza de que é essa direção que o Senhor espera que você tome. Mais importante do que saber aonde você quer chegar é saber a quem você deve seguir. Que nesse ano você siga ao Senhor com fidelidade, que você ouça a voz de Deus, siga os passos que Ele tem proposto para você e que assim você receba o melhor de Deus. Sejam bênçãos, sejam desafios para que você possa enfrentá-los e vencer, sejam desafios para que você possa, através deles, testemunhar do amor de Deus, da grandeza e do poder de Deus. Mais importante do que sermos grandes, famosos, vitoriosos, é seguirmos a direção do Senhor para nós. E é isso que eu desejo para você ao longo desse ano, que você siga ao Senhor e que nisso você encontre o seu propósito, você cumpra o seu propósito diante de Deus. Vamos firmes, lendo a palavra de Deus, seguindo a direção do Senhor, porque mais importante do que saber aonde quer chegar, é saber a quem você tem seguido. Siga ao Senhor ao longo desse ano, vamos juntos, andando no caminho, conhecendo a verdade e compartilhando a vida. Amanhã a gente se encontra por aqui de novo.